O Sol do Egito nunca perdoa aqueles que carregam o peso do passado sobre os ombros. Para a doutora Elara Vance, cada grão de areia que soprava contra seu rosto no planalto de Gizé parecia um sussurro de escárnio vindo de décadas atrás. Ela não estava ali apenas para catalogar pedras ou revisar teorias consagradas. Ela estava ali para terminar o que seu pai começou, uma missão que o levou à ruína absoluta. Arthur Vance fora um homem de intelecto brilhante, mas sua reputação foi estilhaçada quando ele propôs que as pirâmides de Gizé não eram meros túmulos, mas algo muito mais complexo e funcional. Ele morreu no ostracismo, rotulado como um visionário delirante por uma comunidade científica que prefere o conforto do dogma à incerteza da verdade. Agora, Elara segurava a única herança que restara, um diário de couro gasto, cujas páginas estavam repletas de códigos matemáticos e anotações frenéticas. Antes de seu último suspiro, ele entregara o objeto a ela, murmurando sobre coordenadas que nunca haviam sido mapeadas na Grande Pirâmide. Elara, armada com um doutorado em arqueologia e uma mente afiada para a física, decidiu que a única maneira de honrar seu pai seria provar que ele estava certo, ou enterrar seu fantasma de uma vez por todas. Ela não usava picaretas e pincéis tradicionais, sua ferramenta era a muografia, uma tecnologia de ponta que utiliza partículas subatômicas para enxergar através da pedra sólida como se fosse um raio-x gigante, revelando o que os olhos humanos jamais poderiam perceber. No entanto, o caminho para a descoberta era vigiado por cães de guarda. O Dr. Marcus Ares, seu supervisor e antigo colega de seu pai, representava tudo o que Elara desprezava na academia tradicional. Ele era um homem de sorrisos calculados e uma autoridade inquestionável. Mas seus olhos brilhavam com um desprezo mal disfarçado sempre que Elara mencionava novas leituras térmicas ou anomalias estruturais. Marcus a via como um risco constante, uma herdeira de fantasias familiares que poderia manchar o prestígio internacional do departamento. Ele frequentemente sabotava seus pedidos de verba e recursos técnicos, alegando que o dinheiro público não deveria ser desperdiçado em buscas por câmaras fantasmas. Mas Elara sabia que havia algo mais sombrio por trás da resistência dele, havia um medo palpável em seus gestos sempre que ela chegava perto demais de um segredo guardado. Enquanto o crepúsculo pintava o céu de laranja e violeta, Elara montava seus sensores térmicos de alta sensibilidade na face norte do monumento. Os dados que começaram a surgir na tela de seu laptop eram impossíveis de ignorar por qualquer mente lógica. A pirâmide não estava apenas retendo o calor acumulado do dia, ela apresentava anomalias térmicas que pareciam seguir um padrão rítmico e deliberado. Era como se a estrutura milenar possuísse um pulso, uma assinatura energética que desafiava todas as leis da termodinâmica conhecidas para construções da Idade do Bronze. A ciência acadêmica convencional dizia que aquilo era impossível, que eram apenas correntes de ar ou variações na densidade do calcário, mas os sensores calibrados de Elara não mentiam diante da evidência física. Naquela noite gélida, Marcus apareceu subitamente em sua tenda de pesquisa, sua silhueta emoldurada pela luz fraca das estrelas. Suas palavras foram como chicotadas de arrogância. Ele a acusou de destruir sua própria carreira por causa de uma lealdade cega a um homem que, segundo ele, havia perdido o juízo por completo. Ele ameaçou retirar seu financiamento e expulsá-la do sítio arqueológico na manhã seguinte se ela continuasse com aquelas medições consideradas absurdas. Elara, no entanto, mal o ouvia enquanto ele falava. Seus olhos estavam fixos em um gráfico de frequência sonora que acabara de ser gerado em tempo real. A pirâmide estava reagindo, não a um toque físico, mas a frequências específicas emitidas pelo vento que soprava pelas frestas. De repente, o chão sob seus pés vibrou com uma intensidade perturbadora. Não foi um tremor de terra comum, mas um estrondo profundo que parecia vir das entranhas do planeta. Os monitores de muografia piscaram violentamente, revelando uma imagem que paralisou o coração de Elara, abaixo da base da pirâmide, onde deveria haver rocha sólida. Os sensores detectaram um vácuo imenso de proporções impossíveis. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Elara olhou para Marcus, cujo rosto estava pálido pelo terror, percebendo que o que quer que estivesse escondido ali embaixo estava prestes a despertar.
O silêncio que se seguiu ao estrondo subterrâneo era mais ensurdecedor do que o próprio tremor. Elara Vance sentia o sangue latejar violentamente em suas têmporas, enquanto observava a palidez cadavérica no rosto de Marcus Ares. Não era apenas o medo instintivo do desconhecido, era o pavor de quem vê um segredo enterrado por décadas emergir subitamente à luz da realidade. Enquanto Marcus se afastava para fazer chamadas frenéticas em seu rádio, Elara, impulsionada por uma intuição visceral, acessou o terminal de dados que ele deixara aberto na pressa do momento. O que encontrou ali foi um golpe mais doloroso do que qualquer sabotagem acadêmica anterior. Arquivos datados de 30 anos atrás, assinados por seu pai, mas reclassificados com o selo de Marcus, estavam ocultos em servidores privados de alta segurança. Marcus não apenas ridicularizara Arthur Vance, ele roubara o trabalho de uma vida inteira, usando o prestígio para abafar a verdade enquanto monitorava, em segredo, o mesmo vácuo que agora rugia sob seus pés. As memórias de Elara voltaram como areia fustigada pelo vento quente do deserto. Ela se viu novamente na pequena sala de estar de sua infância, cercada por pilhas de livros antigos e o cheiro de papel envelhecido. Seu pai, com os olhos vermelhos de exaustão, tentava explicar que a Grande Pirâmide era uma máquina de precisão matemática, não apenas um monumento ao ego de um faraó. Eles não querem ver a verdade, Elara, ele dizia com uma voz carregada de uma tristeza infinita. Eles preferem a segurança da história que já escreveram. A família sacrificara tudo: estabilidade financeira, reputação e a própria saúde de Arthur, em busca de uma validação que nunca veio. Ver o nome de Marcus Ares carimbado sobre as anotações manuscritas de seu pai era como ver uma ferida antiga ser reaberta brutalmente com um bisturi enferrujado. Movida por uma fúria fria, Elara aproveitou o caos para descer até a fenda profunda que se abrira perto da base da estrutura milenar. Com luvas de proteção, ela extraiu com cuidado fragmentos metálicos expelidos pela pressão do vácuo subterrâneo. No laboratório improvisado, sob a luz trêmula de lanternas, a análise química revelou algo que desafiava a sanidade arqueológica. Aqueles fragmentos não eram de cobre ou bronze, materiais típicos do Império Antigo. Eram ligas complexas de titânio e alumínio, processadas com uma pureza que a metalurgia moderna mal conseguia replicar com sucesso. Era uma tecnologia impossível, uma anomalia temporal que sugeria que a cronologia da civilização humana era, na melhor das hipóteses, uma obra de ficção incompleta e errônea. Amanhã trouxe o peso gélido da autoridade governamental. Marcus, recuperando a compostura e usando sua vasta influência política, convocou forças de segurança para o local, sob o pretexto de instabilidade estrutural catastrófica. Toda a área foi isolada e as escavações de Elara suspensas. Ela foi escoltada para fora do perímetro, mas o diário de seu pai permanecia pressionado contra seu peito. Uma bússola moral em um mar de traição. Elara sabia que o tempo estava se esgotando. O diário mencionava um alinhamento estelar único, um evento que ocorria apenas uma vez a cada vários milênios. Ao cruzar os dados astronômicos com as coordenadas de seu pai, ela percebeu que a pirâmide funcionava como um receptor potente. Em poucas horas, o monumento se alinharia perfeitamente com uma estrela na constelação de Órion que a ciência moderna só descobriu recentemente. Clandestinamente, sob o manto de uma noite sem lua, Elara burlou a vigilância e retornou ao coração do sítio arqueológico proibido. Ela carregava um gerador de frequências sônicas, o mesmo equipamento que Marcus tentara confiscar horas antes. Seguindo um mapa de calor que o tremor revelara, encontrou uma reentrância escondida atrás de um bloco de calcário aparentemente comum. Ali, diante de uma porta de pedra lisa, lembrou-se das últimas palavras de seu pai em seu leito de morte, que na época pareciam delírios febris. Ele falava de uma nota musical, um tom puro que ressoava com a alma vibracional da terra. Com as mãos trêmulas pela adrenalina, Elara ajustou o dispositivo para a frequência exata descrita no diário. O som começou como um zumbido baixo, crescendo até se tornar uma vibração que fazia seus próprios ossos cantarem em uníssono. De repente, o mecanismo milenar respondeu ao chamado. A porta de pedra, que pesava toneladas, começou a deslizar para dentro com uma suavidade impossível.
revelando um caminho escuro para o abismo que seu pai tanto buscara, mas que nunca pôde ver. O ar dentro da câmara recém-aberta não era viciado, era carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos dos braços de Elara se arrepiarem. Ao cruzar o limiar, a lanterna em sua mão tornou-se desnecessária. As paredes compostas de obsidiana vibrante e pulsante começaram a brilhar em resposta à sua presença física silenciosa. O tempo ali dentro parecia possuir uma consistência diferente, quase densa. Não havia sinais de decadência, era um laboratório de seres avançados ou de uma humanidade esquecida. No centro do vasto salão, flutuava um monólito de cristal translúcido cercado por anéis metálicos silenciosos, desafiando as leis complexas da gravidade e da inércia. Elara aproximou-se, sentindo o coração martelar. Ao tocar a superfície fria e vibrante do console central, uma projeção tridimensional brilhante inundou a sala inteira. Eram mapas estelares e registros de uma terra pré-diluviana, onde cidades colossais e tecnologicamente superiores se erguiam sob um céu diferente do atual. A prova definitiva estava ali, diante de seus olhos marejados. A grande pirâmide nunca fora um túmulo para um rei morto, mas um retransmissor de energia e conhecimento universal, construído por uma civilização que floresceu milênios antes da primeira dinastia egípcia existir. Seu pai estivera certo em cada detalhe, em cada teoria ridicularizada. Ele não era um louco consumido por fantasias. Ele era um visionário que vira através do véu da mentira acadêmica imposta. Afaste-se disso agora, Elara! A voz de Marcus Aris ecoou pelas paredes metálicas, cortante e carregada de uma arrogância desesperada. Ele entrou na câmara acompanhado por 2 guardas armados, seu rosto contorcido por uma mistura feia de ganância e pavor. Ele não buscava o conhecimento para o bem da humanidade, mas a posse exclusiva de uma tecnologia que poderia subverter todo o equilíbrio de poder no mundo moderno. Você não tem ideia do que tem em mãos, isso vale mais que qualquer reputação, isso é o controle sobre a estrutura da realidade física. Marcus avançou com os olhos injetados, exigindo os códigos de acesso que Elara havia decifrado do diário. O confronto ideológico atingiu seu ápice sob a luz azulada e fria daquela câmara milenar. De um lado, a ciência gélida e egoísta de Marcus, do outro, a busca fervorosa, altruísta e absoluta pela verdade que movera sua família. Mas Marcus subestimara gravemente a determinação de uma filha que carregava o fardo da justiça e o peso da redenção. Antes dele atravessar o salão, Elara já havia iniciado o protocolo de transmissão remota, usando a antena de satélite de alta potência que deixara camuflada na superfície e conectando-a diretamente ao núcleo pulsante da câmara. Ela disparou terabytes de dados brutos, imagens nítidas e análises químicas para todos os grandes servidores científicos e veículos de imprensa mundiais. É tarde demais para segredos, Marcus. Ela disse, sua voz calma e firme enquanto os guardas hesitavam, paralisados diante da magnitude espiritual do que viam. A verdade não pertence mais a você, nem a mim, ela pertence ao mundo. Em poucos minutos, a descoberta que mudaria para sempre o curso da história estava gravada na consciência global, impedindo qualquer encobrimento total e absoluto. Dias depois, o sol se punha sobre o planalto de Gizé, tingindo as pirâmides de laranja. Marcus Aris enfrentava agora o escrutínio de tribunais internacionais, enquanto o nome de Arthur Vance era completamente reabilitado, celebrado como o arqueólogo que ousou olhar para além do horizonte seguro. Elara sentou-se em silêncio na areia quente, observando o monumento, agora um velho amigo. Ela sentia uma paz interior finalmente conhecida, um silêncio que substituía o ruído das críticas e a dor do luto. No entanto, sua jornada estava apenas começando. A última imagem que vira na câmara antes de ser evacuada era uma inscrição enigmática que brilhava no fundo da sala, um mapa mundi com 7 pontos de luz pulsantes. Gizé era apenas o começo, a primeira de 7 chaves enterradas em continentes diferentes, esperando que a humanidade estivesse pronta para abrir a próxima porta. O cosmos dera o primeiro sussurro, e a emocionada Elara Vance seria a primeira a ouvir o restante dessa canção eterna.